Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao curso Neurastenia e Neurose de Angústia. Um curso que vai abordar de forma profunda esses dois termos e através das dicas de Sigmund Freud, um neurologista e médico e que nunca foi pseudociência, tá? Vamos iniciar, então, o nosso curso, a nossa abordagem, lembrando que ele é bem extenso, mas ele, de fato, vai colaborar muito para a sua análise clínica em saúde. E de forma a entender como a psicanálise, ela ajuda todo o escopo, né, de programa de assistência à saúde mental e até as áreas da especialidade em psiquiatria. Vamos lá, então, entender mais a fundo esse Sigmund Freud, de fato, o que ele nos aborda, o que ele traz e o porquê que ele é o pai da psicanálise, né? E lembrando que a gente vai também mergulhar nos problemas relacionados, por exemplo, a Otto Rank, mais a Adler, a Jung, né? E também a Lacan, que de fato modificam todo o entendimento e na história da ciência do que realmente Freud, neurologista e médico, que nunca foi uma psicoterapia ou uma pseudociência, aborda sobre o nosso sistema nervoso como um todo. Freud sempre tratou a neurociência como neurologista, e por isso, dentro do método da psicanálise, nós temos a neuropsicanálise. Vamos então conhecer? A partir desse termo, neurastenia e neurose de angústias. Neurose de angústia, né? Vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karin Mosena, eu sou graduanda hoje em biomedicina, tá? E as minhas áreas, né, minhas áreas de busca na biomedicina é a metabolômica, a proteômica e a genômica, abordando a epigenética. Por quê? Porque essa é uma das dicas de Sigmund Freud, quando ele fala sobre a importância de se entender o sistema econômico dentro de dois outros sistemas para a análise da psicanálise, ou seja, a análise da psique, para o método da psicanálise, que nada mais são do que o sistema dinâmico, como ele chama, e o sistema topográfico, que vai envolver as duas tópicas e também todo um conceito de conhecimento do sistema anatômico. Por isso que ele fala para Jung, Jung não são arquétipos de Jung, é um complexo de análise e vocês vão conhecer a fundo esse complexo através desse curso. Então, não desistam, vamos seguindo que, de fato, tem muita novidade, muito conteúdo plausível e de suma importância para a nossa sociedade hoje na área da saúde mental, tá? Seja você um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um ortomolecular, vai ter muita dica também para essa área, né, nesse curso. Seja você também um psiquiatra, tá? Vamos lá, então. Então, eu sou graduanda em biomedicina, como eu disse, né? A minha área de conhecimento, eu busco, de fato, as análises epigenéticas. Sou também fenomenologista, como Sigmund Freud, neurologista e médico, é um fenomenologista dentro das abordagens da alta filosofia, que envolve conceitos de Descartes, né, que vai envolver, para a construção de métodos em ciência, o entendimento da junção do estruturalismo, funcionalismo e Gestalt, por exemplo, é o que Freud faz para desenvolver o método. Eu não trato estruturalismo, funcionalismo e a Gestalt como movimentos separados, tá? E a fenomenologia, de fato, ela nasce a partir desse contexto relacional, o estruturalismo, que são as estruturas de um fenômeno, participam de uma dinâmica relacional dessas estruturas, então isso é o funcionalismo, e, consequentemente, todo esse entendimento gera um produto que é a Gestalt, o entendimento de um todo, tá bom? Então, isso é a fenomenologia. Como Freud trata a fenomenologia nesse conceito, nas linhagens de Descartes, da res corpórea, resistência, que não vem ao caso aqui, eu também trato em todas as análises, né, e todos os fenômenos que eu trago a estudo,
e trazendo também aí uma grande importância perceptiva para a reforma na história da ciência, tá? Mas vamos seguir. Então, eu também sou lato sensu em psicanálise e psicologia, e foi nesse lato sensu que eu desenvolvo o que eu chamo de função da personalidade estrutural, com base em termos fenomênicos de análise, tá? Sou mestre em psicanálise com uma área de conhecimento que é a neuropsicanálise, que nasce no método da psicanálise de Sigmund Freud em 1895, no projeto, né? É bem interessante, vocês vão conhecer mais a fundo também. E tenho a minha primeira graduação é Educação Física Plena, não é bacharelado. Já na minha Educação Física Plena, eu já defendia a relação do exercício físico com pessoas que apresentavam ali depressão, tá? Uma vez que a Educação Física Plena, ela trata a relação do exercício físico com a área da saúde, ok? Vamos lá, então. Antes da gente falar da neurastenia, vamos conhecer um pouquinho George Miller Bird, ok? George Miller Bird, ele foi um neurologista americano, certo? Que nasce em 1839. O entendimento das datas são importantes. E morre em 1883. E ele, dentro das obras completas de Sigmund Freud, ele é citado, e ele não é citado à toa, uma vez que ele, quem cunha, né, quem traz a abordagem e o entendimento da neurastenia, desse termo que a gente vai conhecer antes de falar das neuroses, das neuropatologias e da neurose de angústia. Bom, George Miller Bird, ele morre em 1883 e é em 1895, certo? Um pouco mais de 10 anos após a morte de Bird, que Freud desenvolve o projeto. Ele cria o projeto que é uma base significativa para o desenvolvimento do método da psicanálise e que envolve, sim, conceitos de neurociência, sendo Freud um neurologista. Logo ali no projeto nós temos conceitos de neuropsicanálise, que vai ser uma base para o método da psicanálise, tá? Bom, então quem populariza o termo, ele populariza, na verdade, o termo neurastenia é Bird, entre essas datas aqui, né? E começando por volta ali de 1869. A partir de 1870, que Bird, então, um americano, neurologista, ele começa a trazer essas abordagens. Então, veja como a saúde mental, antes de Sigmund Freud, ela já era bem desenvolvida. Lembrando que nesse caminho, nós temos um psicólogo que chama Dilthey e que vai favorecer o nascimento das psicoterapias, né? E que, de fato, correm em paralelo e bem distantes dessa abordagem em neurociência, em neuropatologia, em psicanálise, que nunca foi uma pseudociência, nunca abordou apenas o sexo, de Sigmund Freud, utilizando como neurologista a neuropsicanálise, cunhada em 1895. Bom, Freud não vai citar Bird nas obras completas à toa, tá? O interessante é que ele traz uma condição muito importante no que concerne ao entendimento aqui da separação, né, dos efeitos colaterais de uma neurastenia em relação a neuropatologias e, em resumo, a neurose de angústia, que a gente vai entender profundamente como isso funciona em um sistema nervoso que é concreto, né? Porque ele é um órgão como o fígado dentro do nosso corpo. E é disso que Freud trata de forma muito clara no método da psicanálise que envolve a neuropsicanálise. Então, a importância de separar a neurastenia observada por Bird dos distúrbios neuróticos serve para melhorar o entendimento clínico, tá? E é isso que Freud aborda. Ele não é contrário a Bird, mas ele fala da importância de separar a neurastenia dos distúrbios neuróticos, tá? E assim poder entender melhor os caminhos e vicissitudes, o que de fato são as neuroses e especificamente a neurose de angústia.
Bom, vamos então tratar aqui uma fala de Freud, né, para a gente entender o que de fato ele traz, né? Então, ele diz que é difícil fazer qualquer afirmação de validade geral sobre a neurastenia. Na medida em que usemos, e a gente já vai entender o que é a neurastenia, tá? Na medida em que usemos esse nome para abranger todas as coisas que Bird incluiu nele. Porque, assim, Bird, quando ele trata a neurastenia, ele coloca quais são os efeitos colaterais observáveis e que dizem respeito a uma neurastenia em clínica, tá? Então, na opinião de Freud, né, em minha opinião, a neuropatologia ela só terá a ganhar se fizermos uma tentativa de separar da neurastenia propriamente dita todos os distúrbios neuróticos em que, por um lado, os sintomas desses distúrbios neuróticos estão mais firmemente ligados entre si do que aos sintomas típicos da neurastenia, tais como pressão intracraniana, né? Irritação espinhal e dispepsia com flautulência e constipação que vai envolver o nervo vago, como a gente vai conhecer ao longo desse curso. Ó, veja que importante, Freud não nega a realidade de uma neurastenia, mas ele cita a importância estrutural de separar os sintomas provindos de distúrbios neuróticos dos sintomas provindos de uma neurastenia, tá? Bom, e que, por outro lado, exibem, de alguma forma, diferenças essenciais. Então, isso vai, de fato, favorecer muito a clínica, a ponto de fazer com que a análise clínica, dentro do verdadeiro método da psicanálise, desse neurologista médico, que é fenomenologista, ela vem, então, a contribuir o caminho de tratamento desse paciente, tá? E vocês vão ficar realmente de queixo, modo de dizer, tá? Durante o percurso desse curso. Vocês vão entender e vão saber separar corretamente. Por isso que você também, que é psicanalista, é interessante você também ter conceitos das áreas ortomoleculares, nutricionais, né? Uma vez sabendo distinguir e separar as neuropatologias das neuroses, tá? Você que gosta do método da psicanálise, lembrando que nós tratamos a psicanálise pura, que envolve neuropsicanálise de Sigmund Freud, aqui nos cursos da ONP, tá bom? Então, existem diferenças essenciais em sua etiologia e mecanismo, tá? Em relação à neurose neurastênica típica. Então, o que Freud faz? Ele inclui a neurastenia na neurose. Isso é estruturalismo, tá vendo? Da questão fenomênica. Então, a gente tem uma neurastenia original, como ele vai dizer, que é a neurastenia de Bird, mas ela tem um outro caminho analítico, clínico, mas dentro das neuroses, a gente também tem a neurastenia como manifesto, mas não é uma neurastenia original. Por quê? Porque ela é provinda de uma neurose, tá? Então, vamos lá. Bom, sintomas da neurastenia. Vamos entender primeiro o que é, então, a neurastenia. Vamos entender os sintomas da neurastenia. Conforme Bird, os sintomas da neurastenia são fadiga, a pessoa se sente muito fadigada, apresenta nos sintomas da neurastenia a pessoa uma ansiedade, dor de cabeça. Ela também apresenta impotência, tá? E a impotência ela está conecta e relacionada ao GNRH, que aponta as gônadas lá na pré-óptica do cérebro, uma região também que está correlacionada com a temperatura do organismo e vai responder a estresse oxidativos, tá? A neuralgia, que é dor muscular, né? E a depressão. Então, tudo isso, conforme Bird, ocorre em razão do esgotamento das reservas de energia. Vamos começar aí do sistema nervoso central, né? De alguma forma. Então, vamos começar a entender agora esses processos. Então, quando eu tenho um esgotamento de energia, isso vai envolver metabolômica também, né, análise do nosso metabolismo, o tal sistema econômico abordado por Sigmund Freud,
um cientista que nunca foi uma pseudociência, cunhador da psicanálise, com base no projeto de 1895 da neuropsicanálise. Então, quando a gente tem um esgotamento de energia, a gente pode ter esse esgotamento de energia por diversas formas. Então, é isso que a gente vai entender agora, como que ocorre esses esgotamentos de energia dentro do corpo. Aqui é um artigo bem interessante, eu tirei essa foto de um artigo bem interessante do site Frontier, que eu adoro, né, Frontier. Eu adoro esse site, que traz aí muitos conceitos científicos, ele é muito forte, como a PubMed, né? Ele tem muita validação de pesquisa científica sobre as mitocondrias, tá? Então, o que é as mitocondrias? Para quem não sabe, as mitocondrias são organelas que existem dentro de todas as células do nosso corpo. Elas são responsáveis em fabricar a energia que a célula precisa para produzir, né, a sua ação. Então, os neurônios também têm as mitocondrias, tá? Então, são elas que oxigenam, né, o nosso sistema de alguma forma, né, celular, por assim dizer. E elas são dependentes de energias que nós adquirimos, por exemplo, da alimentação. Então, a gente começa aqui, ó, eu já vou explicar um pouquinho esse caminho, a gente já começa aqui a já ter, pode marcar aí no seu caderninho, a já ter um ponto clínico de análise em saúde mental, que envolve a psicanálise pura e a neuropsicanálise, super importante e em clínica, tá? Se a sua paciente chega com um problema ali relatado de fadiga, né? Independente da dor de cabeça a priori, de uma certa ansiedade ali, não conseguindo, com a ansiedade sendo produto da não suportação, né, de estressores, né, daquilo que estressa o organismo, porque quando a gente tem um estressor, nós precisamos, né, do cortisol, do colesterol, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa ver é se essa paciente ela é muito magra, né? Se ela, no caso, como é que está sendo magra, como está a alimentação dela, tá? Lembrando que também a obesidade vai prejudicar a ação da mitocondria, ok? Por N outros fatores. Então, uma pessoa que não se alimenta direito, e isso a gente pode ver na África, né? Ela vai ter problemas de comportamento, ela vai apresentar efeitos colaterais de uma neurastenia original, por exemplo. Porque ela não vai ter, por exemplo, a glicose, ela não vai ter a construção de aminoácidos, de proteínas, ela não vai ter os processos de construção de membrana através da síntese lipídica, que envolve o consumo de gorduras de uma alimentação, né? E aí, consequentemente, tendo aí um problema, né, interno no corpo, nas vias da metabolômica, né? Da análise da via do metabolismo, tá? Então, uma pessoa que não se alimenta direito, ela vai apresentar efeitos colaterais no comportamento de uma possível neurastenia típica original e que não diz respeito à neurose. Então, ó, vamos lá. Aquela ansiedade, aquela depressão, ela vem de uma neurastenia possivelmente original. Então, começa aqui uma especulação clínica super importante. E é disso que Freud trata, tá? O método puro da psicanálise, é disso que ele traz, porque ele traz várias dicas e cada vez mais profundas para que, entendendo esse paciente clinicamente, a gente consiga desenvolver um caminho, né, programático de atendimento para esse paciente em saúde mental, não fantasmagorizado, né, que é muito abordado, que é muito
existente ali, infelizmente, nas psicoterapias, que algumas, tá? Que tratam o inconsciente em algum lugar, sendo que o inconsciente, conforme segundo Freud, tem um local anatômico. A gente não pode negar essa estrutura física do sistema nervoso, porque é disso que Freud sempre tratou, tá? Então, um dos fatores, né, iniciais é a gente entender essa questão alimentar, né, desse paciente. Ok? Então, um paciente, por exemplo, que não se alimenta corretamente, quando ele participa de eventos que geram estresse, e esse estresse vai exigir energia celular, ele não tendo um bom desenvolvimento, dado o baixo consumo, por exemplo, né, de gorduras, que são importantes no cardápio, então, da formação da membrana celular, ele vai ter mais rápido desenvolvimento de eros, né, que são radicais livres, né, dado o estresse oxidativo, ele vai entrar muito mais rápido num estresse oxidativo, que a gente vai entender nesse curso, e, consequentemente, ele não vai suportar esse estressor como uma outra pessoa melhor alimentada, desenvolvendo rapidamente aí esses estados comportamentais de ansiedade, depressão, e que vai estar envolvido ali a neurastenia, tá? Então, muitas vezes, com um cardápio nutricional, com ações ortomoleculares, o que nós fazemos dentro do projeto ANP hoje, a gente acaba alcançando uma promoção de saúde muito mais rápida daquele paciente, né? Porque, de fato, a ansiedade ela está se desenvolvendo mais pela falta alimentar e não capacidade de suportar aquele estresse. Né? Claro que é um pouco mais amplo, mas vale aqui essa primeira observação, tá? Dentro da análise clínica, é importante a gente entender também se esse paciente, né, até comendo um determinado cardápio, ele não tem uma atividade física muito extenuante, tá? Nós temos, por exemplo, pacientes que tratam, que têm ali esportes, como, por exemplo, bodybuilder, né, que eles tomam mas muita suplementação para a competição do esporte, além de praticarem exercícios demais de extenuantes, tá? Então, quando isso acontece, isso também bloqueia uma capacidade mitocondrial, gerando, né, ali, por exemplo, um certo comportamento, tá? Essa atividade, é interessante que essa condição, né, deficiente de nutrientes ou toxicidade de alguma forma, mas vamos partir mais da deficiência de nutrientes, junto com atividades físicas extenuantes ou dia a dia ali extenuante, ele acaba apontando vias bem interessantes aqui, que são vias de sinais, por exemplo, enzimáticos, daquilo que a gente chama de mTOR, tá? E ali, então, sendo esse mTOR um caminho importante, né, para sinalizar um ATP mais rápido, né, sintetizar aminoácidos para suportar, né, esse estresse, ele acaba não funcionando direito, tá? Então, a gente tem todo um caminhozinho aqui, ó, para suportar o estresse, mas uma vez que a gente tem uma deficiência nutricional e a gente tem uma atividade diária, a gente acaba disfuncionando esse processo do sistema econômico, dicas de Freud, e que nada mais são das relações de entendimento aí proteômico, né? E também metabolômico, genômico e tudo mais, tá? Bom, o estresse excessivo, né? Ou a alimentação excessiva, né? Não a deficiência nutricional, ela pode também gerar inflamações. Então, são todos os caminhos importantes que a gente tem que entender primeiramente nesse paciente, tá? Por exemplo, existe um excesso de alimentação, esse excesso de alimentação está prejudicando o metabolismo desse paciente, existe uma falta nutricional, né, que está mostrando ali o porquê ele está apresentando essa neurastenia original, né, evidenciando que não necessariamente o estressor que ele está vivendo
é uma neurose, é uma neuropatologia, tá? Então, isso é importante, ok? Então, as PICs, né, as integrativas em saúde mental são muito importantes e nós defendemos isso e atuamos dessa forma dentro do projeto ANP. Ok? Então, a função mitocondrial, ela é muito complexa, né? Ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela, de fato, olha, ela determina vários caminhos, né, de ação dentro do nosso corpo. Por exemplo, é ela que sinaliza uma comunicação extracelular para o sistema nervoso central. Qual é essa comunicação? Por exemplo, eu estou com um bloqueio de energia mitocondrial dentro da célula. Essa energia falta de forma extracelular e o meu sistema nervoso não funciona direito. A mesma coisa para o intestino, para o sistema cardiovascular, né? E, por exemplo, para o meu metabolismo como um todo e também para o meu sistema imunológico, tá? Então, veja bem, vamos repetir. É importantíssimo a análise, o entendimento nutricional desse paciente. Lembrando que eu também hoje sou ortomolecular, tá? Terapeuta ortomolecular em função dessas dicas de Freud. Então, quando entra um paciente, nós analisamos esses pontos dentro da ação terapêutica que envolve a psicanálise pura, a neuropsicanálise, e, obviamente, com relação às direta ali com mais 11 médicos dentro do projeto, tá? E que envolve o psiquiatra e o neurologista. Então, nós, quando entra o paciente, nós avaliamos essas questões nutricionais do paciente, né? E ortomoleculares, através de uma visão epigenética, tá? Então, como é que está esse metabolismo desse paciente? Ele está inflamado, ele está comendo incorretamente, ele está... lembrando que algumas neuropatologias também dão compulsividade alimentar, tá? Ou ele está ali não comendo, né, direito. Então, como que está esse sistema em primeira, né, em primeira instância, tá? Bom, é importante lembrar que essa ação mitocondrial, né? Lembra que a mitocondria ela é importante para essas sinalizações, e é ela também que vai desenvolver aquilo que a gente chama de eros, tá? É ela que é responsável, de alguma forma, ao eros, né? A produção de radicais livres, né? E, de alguma forma, de toxicidade, né? Metabólica. Por quê? O excesso de uso mitocondrial, ele acaba desenvolvendo tanta liberação de energia, né, que começa a irregularizar esses processos e sinalizações aqui, ó, né, relacionadas aqui à degradação, ao catabolismo, ao anabolismo de sinais de micronutrientes, né, dentro do nosso sistema, das relações com a transcrição, né, DNA, RNA, etc. e tal, que, então, liberando muito radical livre, que são resíduos dessas reações, né, de alguma forma, né, como o oxigênio singlet, o peróxido, né, que é o H2O2, vai, então, agora, dentro desse processo, criar uma toxicidade metabólica, tá? Quando isso acontece, então, isso começa a fazer com que a própria mitocondria pare de funcionar de forma efetiva. Como que isso pode ocorrer quando a gente fala de mitocondria, né, no nosso organismo? Isso pode ocorrer através da produção dos clústeres de ferro e enxofre, que é um apontamento muito importante interno metabólico, tá? Através da Q10, que também é um caminho muito importante, né, dentro do citocromo C, com os complexos 1, 2, 3 e 4 da mitocondria. E que vai envolver a vitamina E, vai envolver as pufas, vai envolver a importância nutricional.
Vamos repetir de novo, isso é importante vocês entenderem, e vocês já vão entender tudo isso que eu acabei de citar. O que que acontece? Se você não tem uma boa alimentação, você não vai produzir uma membrana forte para a suportação de radicais livres, de eros, né? De oxigênios reativos, como singlete, dentro do organismo, dentro da própria célula. E não tendo, então, essa membrana fortalecida, você vai entrar numa toxicidade muito mais rápido do que aquela pessoa, né, vivendo o mesmo estresse, ok? Que se alimenta bem. Então, por exemplo, dentro de uma pressão laborativa, se você trabalha dentro de uma empresa, né, e tem ali alguns problemas pessoais, né, que você está vivendo nesse momento, um exemplo, não se alimentando bem, você tem uma tendência muito maior em desenvolver neuropatologias, né, e efeitos colaterais de comportamento que não são positivos para o dia a dia, do que uma pessoa que se alimenta bem. Então, às vezes, só a questão alimentar já é um caminho muito ali efetivo para a organização desse paciente, claro, e também a inteligência emocional, do saber enfrentar também problemas, tá? Isso vai depender aí de cada caso. Então, quando a gente fala de mitocondrias, por exemplo, a gente fala da formação de clusters de ferro e enxofre, que são encontrados no complexo 1 e 2, tá? Esse complexo, por exemplo, ele está aqui, ó, na membrana mitocondrial, 1 e 2. O complexo 4, ele está mais internamente, ele está mais aqui nessa região, e o complexo 3 aqui na base da membrana mais interna da mitocondria, tá? Então, quando a gente fala aqui desses complexos, a gente fala de absorções de micronutrientes, de energia, reações, mais absorções, e ali, então, o produto dessas reações para fora da mitocondria, lá no citossol da célula, tá? Então, o que acontece aqui? Os clústeres de ferro, eles são encontrados nesse complexo 1 e 2 da membrana, principalmente no 3, e eles são responsáveis, né? Transferem elétrons durante a fosforilização oxidativa. Então, dentro do complexo 3, vários clústeres de ferro e enxofre participam do transporte de elétron do Q10, que é o ubiquinol, para o citocromo C, antes de serem transferidos para o complexo 4, que está aqui, nessa região aqui, no complexo 3, antes de ser, né, transferido para o 4. Os clústeres de ferro e enxofre são componentes críticos da cadeia transportadora de elétrons, então eles são críticos, né? Ou seja, quanto mais eu uso a mitocondria dentro da célula, mais eu produzo os clústeres, servindo então como intermediários na transferência de elétrons, tá? Então, por exemplo, no complexo 1, esse clúster ferro e enxofre é encontrado e é um sensor de oxigênio. Então, ele é importante para entender a oxigenação. No complexo 2, ele também é encontrado nessa forma, ferro e enxofre, tá? Já no complexo 3, ele está envolvido no transporte de elétron do Q10 para o citocromo C, facilitando a transferência subsequente desse elétron para o complexo 4 para poder produzir energia. O que é a neurastenia? É falta de energia. Então, se eu não me alimento direito, como, por exemplo, eu não tenho ali a vitamina E, né? Por causa da minha dieta irregular, ou eu não me alimento direito, eu tenho um mau desenvolvimento da membrana da célula, eu vou ter um problema de energia. E eu vou entrar numa sobrecarga de energia que vai afetar o meu sistema nervoso e vou apresentar, então, todos os sintomas de uma neurastenia original, que não está correlacionada com a neurose em si, entendeu? Tá? Então, é muito importante essa análise, tá? Por isso que a nutrição, ela de fato, a ortomolecular, ela ajuda, as PICs, né, as ações integrativas
dessas áreas, homeopatia, elas ajudam muito, demais, a dieta terapêutica, por exemplo, na ação em saúde mental, que a gente já defende há mais de 3 anos dentro do projeto ONP. Bom, e já atuando, tá? Nós atuamos dessa forma em saúde mental com os nossos pacientes, e junto a mais 11 especialidades médicas, incluindo a neurologia e a psiquiatria. Bom, no complexo 4, ele não possui o clúster de ferro e enxofre, né? Mas é o destino final desses elétrons transferidos pelo 3 que tem o clúster de ferro e enxofre. Ok? Então, os clústeres são encontrados em vários complexos da cadeia de transporte de elétron, que é importante para a energia celular e, consequentemente, dessa energia celular, os sinais para o sistema nervoso, como a gente viu lá da mitocondria. Eles desempenham um papel de proeminente mais no complexo 3, como a gente viu para transferência junto ao biquinol, que é a Q10, tá? E você que trabalha com ortomolecular sabe da importância, né, do consumo de CoQ10, tá? Bom, lembrando que é assim, gente, na área de saúde, ok? Você que é psicanalista, neuropsicanalista, não vá indicar suplementos para o seu paciente, tá? Isso é contra a regra da saúde. Nós, por exemplo, para tratarmos, até como terapeuta ortomolecular, o nosso paciente aqui no projeto, nós, primeiro, passamos ele para uma avaliação nutricional, junto com a análise de exames clínicos, antes de suplementar. Vale uma dica que nós estamos tendo hoje, e eu posso falar isso com propriedade, sendo também graduanda plena em educação física, nós estamos tendo muitos alunos, né, dentro de academias, morrendo, por exemplo, de ataque cardíaco, com alto consumo suplementar, tá? Então, a suplementação, ela é algo muito mais condensado que a nutrição. Dependendo, por exemplo, do alimento, a gente pode prejudicar esse organismo. Quer um exemplo? Pessoas hipertensas comendo sal, por exemplo, né, que tem alto teor de sódio. Então, um alimento já pode prejudicar o organismo. Imagine, então, um suplemento, tá? Que é tratado ali de forma irregular. Nós temos muitos pacientes que entram no projeto ANP e ali ingressando no projeto ANP, eles acabam trazendo para nós essa forma de suplementação sem, de fato, um olhar mais clínico, tá? Então, nós também organizamos todas essas questões. Então, vamos falar um pouquinho das PUFAs, né? Entendendo agora a neurastenia original através de um problema mais nutricional do que de uma neurose, né? De um enfrentamento, de um problema ali de vivência. Vamos entender um pouquinho as PUFAs, né? Que nada mais são do que ácidos graxos poliinsaturados, que são um tipo de gordura essencial que o corpo humano precisa, né? Mas não consegue produzir sozinho, certo? Então, esses ácidos graxos poliinsaturados, que o corpo não consegue produzir sozinho, ele precisa da dieta, da obtenção dessa dieta, tá? E eles são importantes para quê? Para o desenvolvimento cerebral, para a saúde cardiovascular, para as funções imunológicas e para a ação anti-inflamatória. Ele é um grande, as PUFAs, é uma grande precursora, né? É uma grande barreira para a ação anti-inflamatória, tá? Na verdade, para as questões da inflamação, tá? Sendo encontrado em alimentos como peixe, nozes, sementes e óleos vegetais, como o famoso ômega 3 e ômega 6, tá? Então, as PUFAs, por exemplo, elas estão envolvidas aqui, ó, na relação com a vitamina E, né, que é o tocoferol, eles estão envolvidos aqui nessas reações bioquímicas na membrana celular. Então, se eu não tenho tocoferol, que é a vitamina E, eu não vou ter uma boa ação da ubiquinona para a produção de energia lá da nossa mitocondria, certo? Por quê? Porque é essa relação aqui que gera radicais livres, de alguma forma, quando a gente solicita muita energia, né, ela é importante para a produção da própria energia no complexo 4.
É assim, gente, toda a energia que a gente vai produzir, a gente vai gastar. E nesse caso, eu vou gastar tudo aquilo que eu tenho na minha membrana, né? E por isso que eu vou ter que repor com a dieta de forma equilibrada, tá? Então, essa condição aqui, por exemplo, falta de vitamina E, vai prejudicar, de alguma forma, a ação da energia mitocondrial, quando a gente exige muita energia, na via da ubiquinona, do Q10. E, uma vez tendo essas reações irregulares, ou excesso de uso da mitocondria, tendo ali a vitamina E, por exemplo, né, eu vou produzir ali radicais tocoferol. Isso não é positivo. Esses radicais vão começar a intoxicar o nosso corpo e aí, consequentemente, eu vou ter as reações dessa intoxicação, tá? Ou nas vias, ou nas vicissitudes, nos caminhos inflamatórios por excessos, tá? Que aí a gente pode dizer da obesidade, que vai envolver também as fibroses, né? Vai ali comprometer todo o nosso sistema, ou pelas vias nutricionais, que são o não excesso desses elementos, que vão bloquear a energia. Os dois processos acabam bloqueando a energia, só que um com um processo mais através de um início inflamatório, né? E o outro já não, por falta, né? Mas que também os dois geram inflamação de alguma forma, tá? Então, olha como é complexo, né? Mas no final acaba sendo até simples quando bem mapeado, tá bom? Então, a alimentação é um fator imprescindível. O excesso alimentar também é prejudicial ao suporte de estressores, tá? Os estressores, eles podem ser externos, como também internos da memória. Bom, vamos continuar então aqui e entender mais sobre essas questões relacionadas à neurastenia de Bird, né? E que ela vai estar muito envolvida como neurastenia original, conforme segundo Freud, as questões nutricionais, né? Ao equilíbrio desse metabolismo, né? Que pode ser prejudicado através da falta nutricional ou do excesso nutricional desse paciente, tá? Ou até daquilo que a gente chama de estado tenso gerado por anemias, né? Que aí já é a anemia, muitas vezes, também uma disposição de hereditariedade, tá? Porque a anemia não necessariamente ela é um problema só alimentar, ela pode ocorrer também em função de uma predisposição hereditária.